Olá, pessoal. No vídeo de hoje nós vamos continuar a falar sobre os intervalos, que, como nós vimos na última aula, são subconjuntos específicos da reta, né? Hoje a gente vai falar o seguinte, bem, se eles são subconjuntos da reta, a gente pode fazer operações entre conjuntos com eles, por exemplo, a diferença, a interseção, a união. Então vamos ver alguns exemplos. Então vamos começar aqui, ó, fazendo o exemplo seguinte. A gente vai calcular a diferença entre o intervalo de 1 a 5 fechado nos dois extremos, certo? E o intervalo aberto de extremos 2 e 6. Bem, para ficar mais simples de ver como que a gente pode resolver isso aí, a gente vai colocar a- as retas reais sobrepostas. Então, vamos colocar aqui uma reta para indicar, né, para representar sobre ela o intervalo fechado de 1 a 5. Aqui embaixo, outra reta para indicar o intervalo aberto de 2 a 6. E aqui embaixo, a gente coloca o resultado, tá? Então, aqui eu vou indicar o intervalo de 1 a 5, certo? Fechado em ambas as extremidades. Então, digamos que o 1 está aqui, que o 5 está aqui. Então, vai estar fechado nas duas, né? Então, a gente tem que incluir os extremos nos dois casos. Eu incluo aqui e aqui, e o meu intervalo corresponde a esse pedaço. Agora, quem quer o intervalo de 2 a 6 aberto em ambos? 2 aberto a 6 aberto. Então, se um está aqui, 2 está mais ou menos aqui, certo? Se 5 está aqui, então 6 está mais ou menos aqui. E aí é um intervalo aberto, né? Então, eu deixo aberto aqui em 2, deixo aberto aqui em 6, tá certo? E incluo tudo que está no meio do caminho. Ok. Beleza, e agora eu tenho que é o resultado. Então, qual que é o resultado disso aqui? Quem que é um menos o outro? Quem que é um 5 fechado nos dois, menos 2 6. Lembrando que esse símbolo aqui é o símbolo de diferença entre conjuntos, né? Também podia ser um sinal de menos mesmo. Também, a diferença é o quê? É quem está no primeiro conjunto, mas não está no segundo. Bem, então isso aí tem que ser um subconjunto do conjunto inicial, do conjunto daqui de cima. Então vamos projetar aqui embaixo os pontos relevantes, né, que são os extremos desses intervalos, tá? Então aqui eu tenho 1, 2, 5 e 6 e vou agora tentar interpretar. Quem que está no intervalo de cima que não está no intervalo de baixo? O 1 está no intervalo de cima? Tá. O 1 está no intervalo de baixo? Não. O intervalo de baixo inicia, ó, no 2 aberto. Então ele não inclui o 2. Ele começa no 2, mas não inclui o 2. Então o 1 está no intervalo na resposta. Nessa região aqui, ó, certo? Entre 1 e 2. Essa região aqui, entre 1 e 2, ela entra na resposta. Ela entra se acontecer o quê? Se ela tiver no intervalo de cima, mas não tiver no de baixo. Isso é verdade? É. Então, eu incluo essa parte. O 2, eu incluo ou não? Eu incluo o 2 se ele tiver no intervalo de cima. Ele está no intervalo de cima? Tá. Tudo que está entre 1 e 5 está no intervalo de cima. Então, o 2 está aqui em cima. Está incluído aqui em cima. Está incluso aqui em cima. Ele está no intervalo de baixo? Não. Então, ele entra aqui. Ele entra aqui. Tá certo? Então, até aqui eu tenho um intervalo de 1 a 2, certo? Fechado nos dois extremos. Quem está entre 2 e 5 está no intervalo de cima? Tá. Mas também está no intervalo de baixo. Então, ele é excluído, esse pedaço é excluído na diferença. Esse pedaço aqui não entra no resultado, porque ele está em cima, mas também está embaixo. Então, a gente subtraiu ele e retirou. E agora, quem está entre 5 e 6 entra? Entre 5 aberto e 6 aberto, não está nem no intervalo de cima, então não pode entrar no intervalo da resposta, porque quem está no intervalo da resposta é quem está no intervalo de cima e que não está no intervalo de baixo. Se não está no intervalo de cima, então já não pode entrar na resposta. Então aqui a gente já tem o resultado. Quem restou no fim das contas foi quem? De 1 a 2, fechado nos dois extremos. Certo? Maravilha. Então, ficar olhando para essas operações entre dois intervalos, olhando para essas retas reais sobrepostas, ajuda muito a gente a interpretar o que é que vai acontecer, tá? Vamos ver mais um exemplo. Eu estou enfatizando muito aqui porque em questões de cálculo tem uma parte do assunto em que fazer
essas operações entre intervalos é bastante importante, tá? Então, bem, agora vamos modificar um pouquinho. Vamos pegar a diferença entre o intervalo fechado de 1 a 7 e o intervalo de 2 a 6, só que é aberto em 2 e é fechado em 6. Então, vamos seguir a mesma ideia, tá certo? Vamos começar colocando as retas reais sobrepostas. Vamos colocar uma reta para representar o intervalo de 1 a 7, fechado nos dois extremos. Outra reta para representar o intervalo de 2 a 6, aberto no 2, fechado no 6, tá certo? E uma outra para o resultado. O resultado aqui que é o intervalo de cima menos o intervalo de baixo. E aí vamos marcar os pontos que aparecem aí. A gente tem esse intervalo que vai de 1 a 7, certo? Então, digamos que aqui está 1, aqui está 7. O segundo intervalo vai de 2 a 6. Então, eu tenho 2 aqui e digamos que o 6 está aqui, certo? E eu vou projetar lá embaixo no final, né? Que nem eu fiz no primeiro exemplo, certo? Então, aqui embaixo eu tenho 1 aqui, 2 aqui, 6 aqui e aqui 7, tá? Ok, então vamos lá. O intervalo de cima, como é que a gente marca ele? O intervalo de cima, ele é fechado em 1, fechado em 7. E aí inclui tudo que está no meio do caminho. O intervalo de 2 a 6 aqui, que é o segundo intervalo, ele é aberto em 2, fechado em 6, certo? E sempre no intervalo, tudo que está no meio do caminho você inclui. E agora vamos analisar o resultado. Mais uma vez é a diferença. Então eu tenho que pegar tudo que está no intervalo de cima, mas que não está no intervalo de baixo. Vamos por região, é um de cada vez. Então aqui, ó, certo? O 1, ele entra na resposta. Ele está em cima, mas não está embaixo. Então ele entra aqui. A parte que está entre 1 e 2, ela entra. Entra, ela está em cima, mas não está embaixo. Então eu incluo essa parte aqui. O 2 ele entra na resposta. Bem, ele está em cima, ele está incluso aqui, ó, tudo que está no meio do caminho entre 1 e 7 está sendo levado em consideração, mas ele não está sendo considerado aqui. Então ele entra aqui, porque ele está no intervalo de cima, mas não está no intervalo de baixo. Agora, a parte entre 2 e 6, ela entra. Entre 2 e 6 está sendo considerado em cima e também está sendo considerado embaixo. Então não entra, certo? O 6 entra. 6 está dentro do de cima e também está dentro do de baixo. Ele está entrando aqui porque no 6 ele está sendo intervalo fechado. Então ele entrou em cima, entrou embaixo, ele não entra no resultado. Porque só entra quem está em cima, mas não está embaixo. Agora, quem está entre 6 e 7 está em cima, não está embaixo, então entra na resposta. E o 7 finalmente também entra, né? Porque ele está em cima, mas não está embaixo. Então a minha resposta fica essa aqui, certo? Como que eu posso representar essa minha resposta, então? Bem, eu tenho dois intervalinhos na resposta, né? Eu tenho um intervalo fechado de 1 a 2. Tenho também um, um outro intervalinho lá no final, que vai de 6 a 7. Aberto no 6, fechado no 7. E estou juntando esses dois, estou unindo esses dois. Então, a resposta é a união desses dois intervalos. Beleza? Ótimo. Então, vamos ver mais um exemplo. Agora um exemplo que envolve mais de uma operação de uma vez, tá? Até aqui a gente só fez a diferença, tá? Vamos fazer agora uma que também envolva alguma interseção. Vamos pegar agora esse exemplo aqui. Vamos olhar para o intervalo fechado de 2 a 6, certo? Interseção com, abre, abre parênteses, intervalo de 1 a 7 fechado nos dois extremos, diferença com um intervalo de 2 a 6. Ok? Aberto nos dois extremos aqui, tá? Então é um pouquinho já distinto do que a gente tinha aqui, porque aqui ele era aberto no 2, fechado no 6, tá ok? E aqui eu tenho, é, aqui agora eu tenho aberto em 2, aberto em 6 também. Ok, então como é que fica nesse caso, né? A gente tem uma reta real para o primeiro intervalo,
uma reta real para o segundo intervalo. Mas vê, a gente começa aqui fazendo a parte que está entre parênteses. Vamos começar fazendo essa operação entre esses intervalos e depois a gente leva em consideração o outro, tá bom? Ok, vamos lá então. A gente tem um 7, tá? E 2 e 6. Então vamos fazer mais ou menos parecido com o exemplo anterior. 1 a 7, 2 e 6. Vamos colocar com um pouquinho mais de espaço para não ficar tão apertado como acabou ficando aqui em cima, tá certo? Beleza. Então, primeira parte, né? Eu quero ver quem que é a diferença entre esses intervalos, certo? Então vamos lá aqui. Eu tenho 2, tenho 6 e tenho 7. Aqui em cima é para representar o 1, 7. Aqui é para representar o 2, 6 aberto nos dois. E aqui é para representar a, a diferença, certo? Para representar a, a, a diferença aí. Então, de 1 a 7 aberto nos dois extremos, desculpa, fechado nos dois extremos, eu incluo o 1, incluo o 7 e incluo tudo que está no meio do caminho aqui. Beleza, né? Agora aqui embaixo, eu incluo 2? Não, porque é aberto. Incluo 6? Não, também, porque é aberto. Mas incluo tudo que está no meio. Vamos ver lá embaixo. O 1 entra. O 1 entra. Por que que o 1 entra? Porque o 1 está aqui em cima, mas não está aqui. Então ele entra aqui. Entre 1 e 2 entra. Está em cima, não está embaixo, então entra. O 2 entra. Está em cima, não está embaixo, então entra aqui nessa parte. Entre 2 e 6 entra aqui. Bem, ele está em cima, também está embaixo, então a gente elimina. Os 6 agora, ele entra aqui. Ó, ele estava em cima, né? Porque tudo que está entre 1 e 7 entra. Ele não está embaixo, então ele entra na resposta. Diferente do que aconteceu aqui, né? Aqui ele não entrou. E tudo que está entre 6 e 7, incluindo o 7, está em cima, mas não está aqui embaixo, então entra nessa parte aqui, certo? Então, só para a gente indicar, essa parte aqui, ó, essa parte aqui, ela é a mesma coisa que o quê? Que é a união entre o intervalo fechado de 1 a 2 com o intervalo fechado de 6 a 7. Só para simplificar, eu vou chamar esse conjunto aqui de A para a gente passar para a nossa próxima etapa, tá? A próxima etapa é fazer a interseção entre o intervalo fechado de 2 a 6 e o que a gente calculou nessa etapa aqui. Então, vamos colocar mais duas retas reais e mais um embaixo para o resultado. Então, aqui eu tenho o intervalo fechado de 2 a 6. Aqui eu tenho meu conjunto A, que não vai ser um intervalo, né? Mas é a união de dois intervalos. E aqui o meu resultado final, que é a interseção. Então, 2, 6 fechado nos dois, interseção com A. Quem é A mesmo? A é o resultado dessa primeira etapa aqui da minha conta, certo? Então, eu tenho de 2 a 6, digamos que eu pego essa parte aqui, certo? O, o A é o quê? Ele vai de 1 a 2 e de 6 a 7, ok? De 6 a 7. Então, quem que é o intervalo de 2 a 6 fechado nos dois? Eu fecho aqui, sigo aqui, fecho aqui também. O A é quem? O A é essa figura aqui, ó. Então é fechado no 1, fechado no 2, inclui essa parte aqui, fechado no 6, fechado no 7 e inclui tudo que está no meio do caminho, certo? Aí agora vamos ver quem é que fica no resultado, que é a interseção. Então eu marco aqui todos os pontos que apareceram até aqui, 1, 2, 6 e 7. E aí vamos ver. O 1, ele entra no resultado. Eu quero agora a interseção, né? Quero a interseção. Então, se eu for pegar para a interseção, só entra quem está nos dois ao mesmo tempo. O 1 está em cima? Não, ele só está embaixo. Então, ele não entra aqui. Entre 1 e 2 aberto, certo? Nessa parte daqui do meio. Está em cima? Não, então não pode entrar aqui. Só entra se tiver nos dois. O 2, ele entra aqui embaixo. Bem, ele está em cima, está embaixo, então ele entra aqui. Ok? Entre 2 e 6, aberto aqui, ó. Entre 2 e 6, aberto nos dois lados. É só esse pedaço aqui do meio do caminho. Está em cima, mas não está aqui embaixo, então não entra aqui. Agora aqui no 6, ele entra aqui?
ele tá dentro, está sendo considerado em cima, está sendo considerado embaixo. Então ele entra aqui. Entre 6 e 7, passei do 6 aqui, ó, nesse pedacinho do meio do caminho. Ele entra, ele só está aqui, não está aqui. Mesma coisa vale para o 7, então ele também não entra aqui. E antes do 1, obviamente não entra porque não está em nenhum dos dois. Depois do 7 também não entra porque não está em nenhum dos dois. Então acabou. Só restaram dois pontos quando a gente fez isso, né? Só restou o 2 e o 6. Portanto, qual é que é a resposta? O resultado aqui não é outro intervalo, não. É um conjunto formado só por dois pontos. 2 e 6. Beleza? Então, isso aí finaliza esse exemplo, certo? Por hoje, mostrando que também dá para fazer operações entre conjuntos com intervalos, já que eles também são conjuntos. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.